e chegou e faleceu, né? E teve um infarto, um processo de adoecimento, porque é isso que o racismo faz, né? O racismo, ele não é, vou dizer, né? Ele não é simbólico, ele é muito concreto. E ele traz o falecimento da mãe Gilda de Ogum foi uma manifestação de racismo, foi uma violência racial, né? Ela falece a partir desse adoecimento, né? A ponto de atingir o seu coração, de tanta violência, de tanta dor que ela sofreu. E aí, por isso, o dia 21 de janeiro, que foi o dia que ela faleceu no ano de 2000, é estabelecido como o dia de combate à intolerância religiosa. E aí, a gente tem esse dado também importante da Organização Justiça Social, que em 2023 havia 176 mil processos de racismo em tramitação no Brasil, né, que eles conseguiram fazer esse levantamento, os processos em todo o Poder Judiciário brasileiro. Desses, 33% envolviam intolerância religiosa, ou seja, uma manifestação de discriminação racial no âmbito do exercício da profissão, do exercício de fé, no exercício do sagrado, do religioso. E aqui eu quero. Gente, tá tudo certinho? Vocês estão ouvindo? Vocês estão entendendo? Vocês têm algum ponto? Querem questionar alguma coisa? Por favor, conversem comigo, porque eu estou sentindo solitário aqui agora nesse momento, só falando, falando, falando. E às vezes eu não, tem uma coisa que eu falo, porque como eu disse, eu não tenho tino de professor, né? Eu trabalho na defensoria, acabei de sair de umas 7 audiências que eu fiz agora ali, e o trato às vezes eu falo uma coisa que pode ser não foi compreendida, ou algum questionamento, por favor, fiquem à vontade, é uma conversa, é só eu estou falando aqui. Tem algum ponto? Alguém quer falar alguma coisa? Só abre o microfone e falar. Não, tô Tá conseguindo. tranquilo, tô conseguindo entender algo de boa. Né? Obrigado, Ana Beatriz. A Ana Beatriz é a única que conversa comigo aqui hoje, meu Deus do céu. Só não é possível que vocês vão deixar esse diálogo único aqui com a Ana Beatriz. É, Ronan, eu achei ah, muito interessante o que você falou, tô achando muito interessante a aula, mas uma dúvida que fica para mim é quando os direitos eles são violados, né? A gente procura o Disque 100, procura a polícia e não temos respostas, né? Fica aquela comunicação vaga. E o caso da mãe Gilda, pelo que foi dito, foi um caso que teve muitas questões, né? Se passou por um período ali de recorrência. E muitas vezes essa estrutura, ela acontece, né? De ser uma coisa recorrente até chegar a uma fatalidade. E como a gente pode interferir isso de uma forma mais. Realmente interferir nisso, porque muitas vezes a gente entrega isso na mão de autoridades que ignoram o caso e não fazem nada. é, perfeito, Ana Luísa. Eu deixei no final canais de comunicação, né? Que a gente pode acessar, denunciar, exigir. Eu acho que o que está. Esse vídeo que a filha de Mãe Gilda fala, né? Não sei se você viu, ele é antigo, né? E ela fala que naquela época já não se sabia quem procurar, que depois que eles procuraram o Ministério Público. O que também faz parte dessa mitigação de cidadania de pessoas negras no Brasil, né? Porque como se as instituições não fossem não seria possível acessar essas instituições para fazer valer os direitos, ou para mitigar uma violação, ou para reparar uma violação que aconteceu. Eu acho que mudou muita coisa. Eu acho que acho que é importante a gente se apropriar, sabe, Ana? A gente se apropriar do exercício da cidadania e, e se colocar diante das instituições numa postura de exigência. Você entende? Não é um favor, sabe? Assim, a proteção dos locais do sagrado, eles não é um favor do Estado. A, a garantia que uma mãe de santo, que um pai de santo, possa sair, por exemplo, sexta-feira, de branco, com a sua indumentária sagrada, isso não pode, isso tem que ser uma garantia exigida,
sabe? De modo que se acontecer alguma violação, o Estado é obrigado, ele tem que ser, a gente tem que cobrar do Estado uma postura de responsabilização desse violador de direitos e de reparação dos direitos que foram violados, né? Então, acho que hoje a gente tem canais importantes, tá? A gente tem, mas no final, eu deixei para o final, no Travou último aqui slide. o que você estava falando. Oxe, desculpa, travou? Travou? Eu tava falando que, vou voltar um pouquinho, né? Da gente se colocar numa postura de exigência de direitos, né? De cidadania, né? Porque é isso. Quando a gente se reconhece enquanto cidadão, enquanto cidadã, perante o Estado, a gente não tá diante de oferta de favores, né? A gente está diante de exigência de direitos, entende? Então, assim, é, hoje já tem muitos canais. Eu coloquei meu último cartão aqui canais de comunicação da Defensoria, do Ministério Público, da Delegacia. O Distrito Federal tem uma experiência muito exitosa, que é a experiência do DECRIM, que é a Delegacia de Crimes de Discriminação, né? E aí, discriminação racial, de gênero, de orientação sexual, etária, de pessoas com deficiência, é amplo. São duas delegadas que trabalham, duas delegadas que eu conheço, são muito competentes, muito engajadas, que inclusive lutam muito para o fortalecimento dessa delegacia dentro da Polícia Civil e expansão dessa delegacia para outras polícias civis no Brasil. Então, assim, a gente tem um núcleo de direitos humanos na Defensoria Pública, que foi onde eu trabalhei com essa pauta, inclusive, por isso que eu trago também, né, a partir da minha experiência. A gente tem o núcleo de enfrentamento à discriminação no Ministério Público, que também é um núcleo especializado a esse tipo de atuação. Então, a gente, por exigência, né, por luta, muitas lutas, inclusive de Mangilda, de outras Yalorixás, de outros Babalorixás, que têm hoje mecanismos estatais de enfrentamento a essas barbáries, né? Mas a gente vai chegar lá também. Eu vou colocar esses canais aqui, porque eu acho que é importante vocês, enquanto jovens defensores, que vão replicar essas informações, também ter esses dados, né? Ter esses canais, né? Porque aconteceu alguma coisa, um vizinho, uma vizinha que foi violado nesse direito, né? Que não pôde exercer o seu sagrado por alguma questão, ter esse canal para você, olha aqui, ó, a senhora não conseguiu, foi ofendida porque estava de branco numa sexta-feira, aqui, ó, entra em canal aqui com a Decrim, vai na Defensoria Pública se informar, tá bom? O Gleison também quer falar? Fala, Ronan. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos Boa aí. noite. Maroto aqui falando. Ronan, a minha questão é a seguinte, cara. Até partindo do que a filha da mãe Gilda comentou no vídeo, nós estamos aqui como jovens defensores, partindo de um lugar que nós iremos para o campo de atuação, né? Teremos um contato mais próximo com a sociedade em geral. Mas a questão que eu fico pensando é que estamos partindo de um lugar que a gente acredita nas instituições, como parte desse Estado democrático de direito, né? Mas como é que a gente, como multiplicadores dessas informações, como multiplicadores das informações sobre essas instituições, como é que a gente quebra um pensamento cristalizado na sociedade, que é a burocracia republicana que a gente tem, sabe? Como é que a gente supera essa dificuldade que está posta por meio da burocracia? Aqui eu identifico a burocracia como esse grande muro que tem entre as instituições democráticas e a sociedade em geral, né? E nós temos vários outros problemas, que é a questão até da comunicação, né? Porque a gente, é, eu sou da coletivação, lá nós temos um trabalho, eu comentei contigo, né, do trabalho da Patrícia e tudo mais, nós temos um trabalho lá, que é um trabalho de base, assim, que é elementar, que é trazer informações de que essas pessoas são pessoas que são dotadas de direito, que elas não têm noção É. do quanto direito elas podem acessar por via das instituições. E aí, como nós estamos nesse lugar de multiplicadores dessas informações, como é que a gente chega nessa sociedade e fala para elas que elas têm direitos, que elas podem alcançar as instituições, trazer suas demandas e tudo mais, superar
demandas como violações de direitos, né, de mulheres, de pessoas de LGBTQIAPN+, tudo mais, porque a gente tem uma concepção majoritária na sociedade de que o Estado é muito falho, né, em vários aspectos, mas também por algo muito grave, que é justamente o que a mãe Gilda comentou, que tem uma questão de prevaricação por parte de funcionários do Estado, sabe? E aí, quando a gente fala de serviços básicos, como de segurança, a gente não denuncia um assalto que a gente passa, nós somos assaltados, a gente não vai na delegacia porque a gente acha que não vai surtir efeito, sabe? Uhum. Enfim, você entende que a gente tem uma concepção, enquanto sociedade, de que às vezes o Estado falha, e é por isso que a gente não se percebe como alheios ao Estado, sabe? Claro, não, e não é. E aí, Maroto, obrigado pelo seu apontamento. Não é só questão de ineficiência do Estado, né? É uma questão de a gente se colocar enquanto pessoas negras que tem no Estado o seu principal violador de direitos, né? Então, assim, é esse Estado que é o violador de direitos que a gente está falando. E a sua questão é como a gente vai demandar desse Estado, né? Mas é isso, eu acho que é o que eu falei um pouco com a Ana agora. A gente se apropriar dessa noção de cidadania, né, de exigência de direitos, e disputar esse Estado, né, de disputar esse local de cidadania, de se colocar perante o Estado não como um, um pedinte, alguém esperando uma oferta de uma benesse, mas como alguém que exige direitos, né? E aí, eu acho que um primeiro ponto que é muito importante é a informação, né? A informação, eu acho que é algo muito, muito importante. A filha da mãe Gilda, ela menciona ali que é uma Yalorixá, até peço desculpas agora que eu não registrei o nome dela, que também é uma Yalorixá, é filha genética, né, de mãe Gilda, e também é uma Yalorixá. E ela fala uma coisa assim, a gente não sabia que podia buscar, né? Acho que a primeira coisa é essa, não, essa informação, acho que vocês, enquanto jovens defensores populares, vocês têm um papel muito importante nessa reprodução das informações, né? E aí não só dos canais, mas até dessa percepção mesmo, né? Que a gente está falando de direito, de violação de direitos, de um contexto comunitário de que, olha, de uma compreensão de que, olha, são determinadas religiões que sofrem essas violações, né? Então, a própria comunidade tem que se esvaziar eh, de alguns conceitos discriminatórios, né? E se colocar como um agente de construção coletiva desses direitos também, né? Então, acho que começa por aí. Acho que a Emily Pacheco também está com a mão levantada. Pode falar, Emily. Deixa eu. O áudio tá bem ruim, tá muito baixo. O meu áudio? Não, o da Emily. Ah, o áudio da Emily, tá, tá. Eu não estou escutando nada, na verdade. Nem percebi que ela estava começando a falar. Não, nada, Emily. Não, a gente não te escuta. Agora tá? Agora tá um pouquinho mais melhor. Agora tá um pouquinho melhor. Eu queria só pegar o gancho do Maroto, que falou sobre quando a gente é assentado nas nossas periferias, onde a gente mora, e aquela sensação de, eu vou denunciar, mas não vou denunciar porque eu sei que não vai ser resolvido. Tem uma contradição, né? Porque, por exemplo, quando é alguém do centro de Brasília, que seria a Asa Norte e tudo mais, normalmente é resolvido super rápido e normalmente tem até matéria para falar sobre essas coisas que foram resolvidas, esses assaltos, enfim. Era só isso mesmo. Ah, ainda tem essa questão territorial, né? Evidentemente, né? Brasil, esses dias saiu uma pesquisa que Brasília tem um nível de apartheid racial semelhante à África do Sul, né? Do apartheid, né? Então, essa questão que você traz aí é muito importante também. É, 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 e não é coincidência o fato e você falou isso e imediatamente eu pensei nisso agora, não é coincidência que as estruturas estatais que eu vou colocar aqui como órgãos de denúncia estão todas no plano piloto, né?
Então, assim, até essa barreira territorial que você coloca é muito importante, e não deixa de ser também uma violação, né? E eu concordo com você, é uma constatação muito pertinente. O que que se tem, né? O que que se tem contra isso? Volto a falar, eu acho que é a exigência de se colocar, da gente se colocar enquanto cidadão e cidadã perante esses aparelhos estatais, numa perspectiva de exigência de direitos. E aí tem uma outra questão que eu acrescento também, né? Que violação de direitos humanos é uma questão muito urgente, né? Quando a gente está falando de violação de direitos, quando está falando de violação da liberdade religiosa, a gente está falando de algo muito premente, de algo muito urgente. Que o tempo estatal também da burocracia não corresponde àquela velocidade, né? E aí é outra coisa, é uma outra questão que a gente tem que também, enquanto jovens defensores populares, tem que não aceitar, digamos, eu não digo aceitar, mas compreender essas questões para a gente poder também munir de informações adequadas as pessoas que a gente está conversando, que a gente está dialogando, que a gente está querendo que aproximar nessa questão de efetivação de direitos, né? Que é um outro tempo, de fato, é um outro tempo. A burocracia estatal ela funciona numa lógica de tempo que é completamente inconveniente, inadequada para a questão de violação de direitos. O Jagiel levantou a mão, aí o Jagiel fala e a gente volta aqui para a apresentação, porque faltam algumas questões ainda que eu acho que são importantes e vão trazer elementos que eu acho que vocês já estão trazendo mais para frente. Pode ser assim? Fala aí, Jadiel. Não, desculpa. G de Ael Isso, Lucas, isso. desculpa. Tá me ouvindo bem? Estamos. Tá? Não, massa, Ronan. Primeiramente, obrigado por ter colado, né, de novo aí na atividade, no projeto. Muito bom te ouvir. Você trouxe muitas coisas interessantes, e aí, enquanto você falava sobre essa parte da gente se pensar, né, nesse lugar da cidadania, né, enquanto cidadãos de direito, sujeitos de direito, ou outros termos, né, que vão aparecendo no decorrer da sua apresentação ou quando a gente entra nesses debates, né, pensando esse lugar da cidadania de forma geral, assim. E aí uma coisa que eu fiquei pensando também, e que a galera foi trazendo, né, sobre essa preocupação da informação, de como que a gente vai agir, né, no momento ali do trabalho, não sei, trabalho de campo, mas assim, a forma mais prática da coisa, né, de estar na rua, de estar na comunidade, de fazer essas pontes. Uma coisa que eu fico pensando também é que é muito importante quando a gente traz essa ideia do direito e como que isso é exercido, pensar a partir da lógica, pensando que o contexto da nossa discussão, né, a partir do terreiro, de pensar essa lógica a partir do próprio terreiro também, né? Eu sei que a burocracia, ela, por vezes, né, a instituição, ela, por vezes, ela tenta trazer, né, a partir dessa lógica institucional mesmo, mas eu acho que é muito importante a gente entender também o que que os terreiros entendem como fundamental para esse direito, né? Qual é a prática desse direito? Você até trouxe isso, assim, que a instituição ela funciona num tempo. E a lógica do terreiro é uma outra, é diferente dessa lógica institucional, né? Então eu fico pensando muito nisso, assim, que é fundamental nesse momento da disseminação de informação, de colocar em prática o que a gente está aprendendo aqui, a gente ter essa sensibilidade também de partir da lógica com quem que a gente está conversando, né? O que que essas pessoas, como que esse espaço, né, que funciona de uma outra lógica, um outro tempo, entende o que é direito? Como que esse direito ele deve ser exercido, né? Então, foram coisas que vieram na minha mente aqui também, enquanto você falava que, enfim, acho legal da gente pensar também aí. Jael, perfeito, cara. Muito bom a sua observação, porque é o fundo do que a gente está falando, né? Quando a gente traz, inclusive, aquelas previsões constitucionais, a gente está falando de previsões que têm, evidentemente, que têm que ser reivindicadas por povos e comunidades de terreiro no Brasil, no Distrito Federal. Mas é uma lógica do direito liberal. Não que, evidentemente, que é uma
é uma previsão muito importante, né? E fundamental que a gente reivindica, exige e quer cumprimento. Mas nem isso se cumpre, né? Nem isso a gente consegue o cumprimento adequado para as comunidades de terreiro. Quem dirá a construção dessas políticas públicas de efetivação de direitos em, em colaboração, em coparticipação das pessoas, das comunidades e dos povos de terreiro. Volto a falar, e isso não é uma questão de oferta, de bondade do Estado, isso é uma questão de exigência de direitos. Está lá numa convenção OIT 169, que fala que qualquer ação do Estado, qualquer política pública que afete povos e comunidades tradicionais, e povos e comunidades de terreiro são povos e comunidades tradicionais, essas ações elas têm que ter necessariamente participação dessas comunidades. Não pode se tomar qualquer ação que afete essas comunidades sem ouvi-las, sem a participação delas. E isso não acontece. E a gente vai ver um caso aqui, que é um caso, inclusive, que eu participo enquanto defensor público, que eu acho que é interessante também, a partir dessas experiências, trazer que é um caso do Distrito Federal, que a gente dialoga. Muito bom, mas a gente vai voltar nesse ponto. Coleção Nosso Sagrado. Eu acho isso muito importante para mostrar como o Estado, e é isso que eu falei, o Estado não é só omisso, né, maroto? É ineficiente. O Estado, muitas vezes, ele é o principal violador dos direitos, né? Coleção Nosso Sagrado é uma coleção de peças do exercício do sagrado de religiões de matriz africana, que estão é, no Museu da República, no Rio de Janeiro hoje. Mas eu quero trazer para vocês como é que isso chegou lá no Museu da República. Hoje está sendo cuidado como peças que têm a sua importância artística, a sua importância cultural, a sua importância para a memória afrodiaspórica no Brasil, devidamente preservada pelo Estado brasileiro, dentro de um museu, né? Que é meio complicado já, mas vamos lá. Ainda nessa lógica que o Gediael mencionou, né? Ninguém perguntou para os povos da comunidade inteira como é que se queria que isso fosse preservado, como é que esses objetos deveriam ser preservados. Mas estão sendo preservados hoje dentro do Museu da República, que nessa lógica liberal, colonial, seria o lugar adequado. Mas como chegou aí? É isso que a gente vai ver. E aí a gente reporta lá o Código Penal de 1890. Vamos lá, 1890, né? 1878 a gente tem a abolição da escravatura. E aí a gente tem no Código Penal, lá de 1890, essa tipificação no artigo 157, que é praticar espiritismo, magia, sortilégios, usar de talismã, cartomancias, para, despertar. Deixa eu. Tá cortando para mim aqui, não sei se tá cortando para vocês, não consigo ler. Mas enfim, praticar espiritismo, a magia, sortilégios, usar de talismãs e cartomancias. É, eu vou ler aqui, porque eu acho que tem que. Não sei se vocês estão conseguindo ler tudo aí? Para mim não tá aparecendo tudo, não. Aqui aparece Sim. tudo, sim. Todos Sim. estão conseguindo ler, então, tudo, né? Então tá bom. Uhum. Aí, se por influência consequente de qualquer destes meios, se resultar paciente de privação, alteração permanente, dificuldades psíquicas, e aí nos 58 ministrar-se, a gente prescrever meio curativo, ou seja, curandeirismo, né? Que seria um crime de curandeirismo. E estabelece prisão de 1 a 6 meses, prisão de 6 meses a 1 ano, prisão é, mais multa de 200 a 500 mil réis. Contexto também, né, gente? É o primeiro Código Penal da República, né? E aí, 2 anos antes, a gente tinha o quê? A abolição da escravatura. E aí vem o Código Penal, e a gente falou isso até na aula, na conversa anterior, né? Da utilização do direito penal como instrumento de apagamento, de violação, de aprisionamento de corpos negros, da cultura afrodiaspórica no Brasil pós-escravatura, né? Em 88 a gente tem a abolição da escravidão e o Código de 1800, o Código Penal de 1990, no primeiro da República, estabelece a criminalização absoluta às práticas religiosas de matriz africana. E aí a gente tem de onde veio a coleção Nosso Sagrado. Na verdade, ela vem
de uma. O que que acontecia? A Polícia Civil do Rio de Janeiro invadia terreiros, vandalizava terreiros, se apropriava dos objetos sagrados, se apropriavam do local sagrado, eh, das comunidades e povos de terreiro no Rio de Janeiro, reunia esses objetos e colocava no museu que eles chamavam Museu da Magia Negra. E aí, durante anos, esses objetos foram. Aí eu coloco aqui inclusive um trabalho de conclusão de curso da Caroline Souza, que é uma estudante de história da UNB. E ela fala que essa coleção, ela faz uma pesquisa, né? Ela fala que essa coleção era localizada na seção de tóxicos e mistificações, sendo escrito como magia afro-brasileira, jogos de azar, atividades subversivas, falsificação de notas e moedas, mistificação documentária, biblioteca. Essa era a categoria onde estava localizado esse museu. E foi utilizado durante anos na escola de formação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, como a caracterização do ambiente criminoso, né? Daquilo que era, aquilo que era ilícito, daquilo que era bizarro, né? Aquilo que era anormal, né? Aquilo que desviava das condutas aceitas na sociedade e, portanto, merecia ser expurgado, ser aniquilado, ser apropriado pelo Estado e apagado da memória coletiva, né? E descrito, não apagado, né? Descrito como a objetificação do mal, né? Do que seria o mal. E aí, só em 2020, vejam, só em 2020, a gente está falando aí, o Código Penal, o Código Penal da República, esse de 1890, ele é revogado em 1890, ele é revogado em 1940 pelo novo Código Penal. A gente, depois disso, tem nem sei quantas constituições, tem que olhar aqui direitinho, mas tem a Constituição de 88, 1988. E só em 2020, o IFAM cataloga esses objetos e trata de levá-los para o Museu da República e, evidentemente, com muita pressão dos povos e comunidades de terreiro, né? Isso não foi, evidentemente, por uma espontaneidade de um ser iluminado do IFAM, e coloca dentro do Museu da República e redefine como coleção Nosso Sagrado, né? Para vocês, isso essa história representa como as religiões norte-africanas, elas não só não têm os seus direitos resguardados pelo Estado, como o Estado foi historicamente seu principal violador. E aí eu questiono para vocês se a gente fala, até agora a gente falou muito em intolerância, né? Todas as expressões que a gente usou aqui foi a partir disso. Mas essa provocação, se a gente fala intolerância ou racismo religioso, né? Se o que a gente está vendo aqui é apagamento, violência física, violência simbólica, é, su- compreensão, né? Compreensão de que determinadas pessoas, em razão da sua cor de pele, em razão da forma como elas exercem o seu sagrado, em razão da forma da manifestação das suas expressões culturais e religiosas, essas expressões são menores, supostamente menores, do que uma, uma expressão europeizada. É, Isso seria o quê? Será que seria só uma intolerância, né? Ou a gente pode falar de racismo religioso? E aí, eu acho que é uma pergunta retórica, né? Se a gente está tratando de um processo de inferiorização do outro, a gente está falando de racismo, de subjugação do outro, a gente está falando de racismo, de opressão, de manutenção de determinados grupos num lugar de subcidadania, a gente está falando de racismo, né? Então a gente está falando de racismo religioso. E aí eu trago as situações do Distrito Federal, né, da nossa realidade aqui, para mostrar que historicamente não, a nossa realidade aqui não é diferente. E aí
algumas matérias de jornais aqui que vão de 2015, né? Não vou ler aqui, não, mas só para vocês já terem aí, para a gente poder ver, faltam 15 minutos, né, para 9 horas, a gente já poder ir encaminhando, e a gente abrir para a gente conversar também. É, na matéria de 2015, né, estátua de orixá depredada no Lago Paranoá, que a gente tem lá a prainha, né, que é a Praça dos Orixás, que é um local sagrado também, é um local do sagrado das comunidades dos povos de matriz africana aqui no Distrito Federal. Em 2021, né? Olha, teve vandalização lá. Aqui são duas, viu, gente. Isso é direto acontece lá. 2015 teve uma situação, 2021 outra. Ah, peraí, a gente. Ah, aqui. Aí, o terreiro de Candomblé em Palautinho foi destruído após a invasão de um homem armado com faca. Isso aconteceu em 2022. É, policiais militares invadem terreiro no DF, são acusados de racismo religioso, né? Isso aqui foi ano passado, em 2024. Aqui é derrubada de casa também, aqui no DF, em 2019. Então, assim, infelizmente, é algo. E eu quero falar com vocês, aí já para encaminhar para o nosso finalmente, de uma experiência minha enquanto defensor público de atuação, tá? Porque eu acho que é isso também, é esse local, né? Às vezes eu fico inflamado aqui nessa, nessa, nessa constatação desses absurdos, desse terrorismo, né? Desse terror que nos é imposto. E eu não posso deixar de lado o local que eu estou. Eu estou falando do Estado, né? Eu sou defensor público, então é esse local que eu estou falando aqui. E aí, para mostrar também que é esse Estado violador, né? É esse Estado violador de direitos, mas é o Estado também que a gente, como eu disse, paradoxalmente, a gente tem que se colocar como cidadão e exigir, né? A, a, a professora Dora Bertulli, ela menciona isso também, né? Ela fala assim, que esse paradoxo do Estado brasileiro, que é o Estado que garante direitos, inclusive direitos antidiscriminatórios, mas é o mesmo que reproduz o racismo cotidianamente, né? Mas então que a gente se apegue a essa defesa, né? A esses instrumentos e estruturas de direito antidiscriminatório que a gente tem, né? Que a gente pode fazer. E é nessa estratégia, viu, gente, e aí eu falo da atuação da Defensoria Pública, porque é de onde eu vim, né? Evidentemente, sem qualquer vanglorização, sem qualquer. Não, porque eu estou aqui e é essa experiência que eu posso trazer nessa temática e também, evidentemente, mostrar que é possível a gente ir nas frestas dessa estrutura e ir tentando mitigar violações, né? Que é essa temática de regularização fundiária e urbanística dos terreiros no Distrito Federal, né? Qual que é o contexto, assim? A gente tem uma lei que vem desde 2009 no Distrito Federal que, que prevê a possibilidade de regularização de entidades religiosas que ocupam áreas públicas no Distrito Federal. Essa lei 806, ela vem em 2009 e ela estabelece, gente, uma lista, ela tem um anexo, ela prevê a política pública de regularização dessas entidades religiosas e ela vem com uma lista de 1.200 lotes, ou seja, 1.200 lotes públicos no Distrito Federal que estariam sendo ocupadas por entidades religiosas e que teriam o potencial de ser beneficiada dessa política. Ou seja, não é retirar ou derrubar, como a gente viu ali, é ser regularizado no local onde está. E aí essa lista, gente, de forma assim, seria surpresa se a gente não tivesse nesse ambiente aqui falando sobre isso, não prevê nenhuma entidade de matriz africana. Nenhuma entidade do Candomblé, nenhuma entidade de Umbanda, nenhuma outra expressão de matriz africana que é feita no Distrito Federal e que ocupa uma área pública é prevista nessa lei. Então, esse apagamento já começa daí. Como se no Distrito Federal, em 2009, não existissem terreiros, ou não existissem terreiros que ocupassem áreas públicas. Como se fosse algo, na melhor das hipóteses, restrita ao seu ambiente privado. Sabe aquela história assim, a religião não se discute, você fica na sua aí? Na melhor das hipóteses era isso, para não dizer que é o apagamento completo de uma política pública com relação às entidades de matriz africana. É, E aí, a gente tem um trabalho incrível, né, do professor Rafael Santos dos Anjos, que é um professor do Departamento de Geografia, fantástico, fantástico.
aqui da UNB, e ele faz esse mapeamento dos terreiros. E ele publica esse trabalho em 2018, mostrando onde estão cada um dos 300 terreiros que ele consegue identificar. E aí tem uma coisa muito interessante que, conversando, ele falou, ele participou de conversa com a gente nesse projeto que a gente vai mencionar. Ele fala, Ronan, a gente tinha muito mais terreiros, só que muitas pessoas não quiseram simplesmente se identificar como terreiro. Que nas suas, nos seus casos, nos seus terreiros, não tinham sequer identificação. Com medo, com medo. Eu pergunto a vocês, quem nessa sociedade tem medo de exercer a sua religião? Quem é? Quem são essas pessoas? É essa pergunta que a gente tem que se fazer para se revestir, se desvestir nos nossos diálogos enquanto jovens populares. Acho que é uma pergunta muito significativa. Quem tem medo? Quem é que tem medo de exercer a sua religião no Brasil? E aí ele trazia isso. As pessoas, muitas tinham medo, então, assim, eram muito mais do que 300, só que alguns não queriam se identificar, simplesmente não queriam aparecer, com medo. E aí ele faz esse trabalho fantástico, que é fundamental para quê? Em várias questões, mas assim, para tirar do apagamento e para fazer política pública. É um trabalho de uma universidade pública, né? Tem todo o lastro acadêmico, científico, de um professor extremamente respeitado no mundo inteiro, mas que foi ignorado pelo Distrito Federal durante anos, né? E aí, a gente tem aqui, ó, em 2019, o GDF ele pega essa política pública de regularização de entidades religiosas e estabelece um programa, uma ação governamental. Ou seja, existe a política pública que o Estado tem que fazer. O Estado tem que organizar a sua estrutura para efetivar essa política pública. E é isso que o GDF faz. E como ele chama esse programa que ele vai regularizar os terreiros? Ele chama de igreja legal. Ou seja, regular terreiros não, né? Regular entidades religiosas. Ele chama de igreja legal. Ou seja, entidade religiosa para o Distrito Federal é somente igreja. Somente igreja. Igreja legal. Assim. E aí tem várias questões também. Para começar, qualquer coisa que não seja igreja já é ilegal de saída, né? De saída, qualquer coisa que não seja uma igreja e é religião já está ilegal. Mas não é isso, né? E aí, esse ano, tem essa notícia também, que o GDF espalhou a 4 ventos, que já alcançou a, 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 a marca de 500 instituições religiosas regularizadas no Distrito Federal. E aí vem, e aí é que entra a defensoria, né, nossa atuação. Vem a defensoria e o coletivo de IAS do Distrito Federal, que tem entre as suas coordenadoras a mãe baiana. E aí eles demandam a defensoria e falam assim, olha, a gente não está acessando esse programa. A gente não está conseguindo acessar essa política pública. E aí a gente vai ver, dessas 500 entidades religiosas e associações que o Distrito Federal fala que regularizou, só 3 entidades de matriz africana foram regularizadas nesse período, desde 2009 até hoje. E dessas 3, o meio de regularização foi por compra e venda. Porque hoje estabelece, aí informando para você só para ter uma ideia, são 3 os meios de regularização hoje que a gente tem no Distrito Federal, né, nessa política pública. A compra e venda, ou seja, ó, você está num local público, mas você tem preferência pela compra, porque você já está ocupando, então você pode comprar. É tanto. E a entidade vai lá e compra. Uma permissão onerosa, que é tipo um aluguel, ou seja, ó, calcula lá a metragem e você tá devendo, e você deve tantos, 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês de aluguel dessa área, que é uma forma de regulação. E uma outra forma de regularização é pelo que eles chamam de moeda social. Qual que é o mecanismo da moeda social? Olha, você está ocupando um local público, então você presta um serviço público e, e você pode ocupar essa área de graça. Basicamente é isso. Vários problemas aí, vários problemas. E eu dialogo de novo com o GDAL, no sentido de que a gente está. São lógicas. Quem perguntou para os terreiros como é que eles entendem aquele território?
definitivamente não é uma relação patrimonial. Definitivamente não é uma relação de propriedade privada. Como é que, como o próprio programa disse, Igreja Legal, intitulado, quando se pensou numa política pública que envolvesse um local, por exemplo, que poderia ser feito numa sala de uma igreja, por exemplo. E um terreiro tem toda uma questão de envolvimento com a natureza, com o solo, com a mata, com o rio que corre no fundo. Como é que é isso? Como é que é essa questão da moeda social do terreiro? Porque, assim, o que que eles entendem como moeda social? Prioritariamente é uma questão assistencialista, né? Ah, você está doando cesta básica, você está ajudando tantas crianças, né? Coisas que estão muito eh, afetas às lógicas das comunidades e povos tradicionais de matriz africana no Distrito Federal, ou na religiosidade e do sagrado do terreiro. Mas não nessa lógica assistencialista, é outra questão, né? Aí querem números, querem, sabe? É uma questão totalmente diferente, assim. São pessoas, muitas pessoas idosas que cuidam hoje dos terreiros, no Distrito Federal. Como é que você vai exigir dessas pessoas idosas e numa situação de vulnerabilidade social também, né? Então, assim, exige, é um custo enorme, ter que contratar contador, ter que contratar assistente social. Então, assim, é uma lógica que definitivamente, como o próprio nome diz, igreja legal não é feita para os terreiros. E aí, isso levou algum tempo, né, da gente entender isso, da gente estudar essas questões, junto com o coletivo de AS, né, que nos trouxe. E aí a gente fez uma reunião pública e uma audiência pública. E a gente contou com a academia, contou com a sociedade civil, contou com babalorixás, com ialorixás, com os órgãos estatais responsáveis pela regularização, e daí a gente saiu com dois encaminhamentos. Que a Constituição, a gente saiu com o encaminhamento da Constituição de um grupo de trabalho, né, que aí esse grupo de trabalho tinha dois encaminhamentos. O primeiro encaminhamento é pensar de forma ampla uma política que não fosse essa, que fosse uma política que envolvesse reparação, fosse uma política de ação afirmativa, que a gente está falando da necessidade de reparação. São, pelo pouco que eu trouxe aqui, falando só do Distrito Federal, vocês percebem o histórico de violação cotidiana e constante dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana no Distrito Federal. Então, o que a gente tem que pensar é numa possibilidade de reparação, de uma ação afirmativa mesmo, específica para os povos e comunidades de terreiro e que escutem os povos e comunidades de terreiro. Esse é um projeto de médio e longo prazo, porque a gente sabe das estruturas de Estado. E a outra é tensionar e aí que eu falo da gente reivindicar essa questão da cidadania. É levantar e falar assim, opa, é isso que o coletivo de aço foi lá fazer, foi lá a defensoria fazer. Assim, ó, a gente, a gente exige, a gente exige, tá lá na Constituição, sem qualquer tipo de discriminação. Por que que a gente não está acessando aqui? A gente exige. E a gente não quer desse jeito que tá aí, não. Porque desse jeito não atende, não tem como a gente fazer. Desse jeito é excludente. Do jeito que tá aí é excludente pra gente. Então a gente exige. E aí, construindo, e aí que eu falo da gente dessa questão do diálogo, da construção horizontal, coletiva de chão, né? Que leva em conta, como o Gediel mencionou, as experiências e vivências e como os povos e comunidades tradicionais de matriz africana do Distrito Federal entendem o exercício da liberdade religiosa. Como é que eles entendem? E aí, elas mesmas trouxeram uma dimensão inescapável. Assim, olha, é religião? É. Mas antes disso, e muito além disso, a gente aqui, nesse terreiro, nessa comunidade, na expressão da nossa fé, a gente é preservação da cultura. A gente é preservação da cultura afrodiaspórica no Brasil e no Distrito Federal em especial. Tem muita história aqui que tem que ser preservada. E aí, com base nessa dimensão, e a lei fala em serviços assistenciais, educacionais e culturais. Aí a gente pega o cultural e fala assim, olha, tá aqui. Os terreiros, eles têm que ser regularizados pelo serviço cultural que eles prestam. A própria existência de um terreiro no Distrito Federal é a expressão da manifestação e preservação da cultura afrodiaspórica no Brasil.
E isso tem um valor inestimável cultural, isso tem um valor inestimável social, político, econômico. E é um dever, e aí não só é um direito da, da, dos povos e comunidades tradicionais exercer e preservar essa cultura, como é um dever do Estado, constitucionalmente assegurado, assegurado em tratados internacionais, preservar esses direitos, preservar essa cultura. Então, é um dever. E aí a gente tem conseguido, na verdade, o processo está, é isso, né? O tempo da burocracia, infelizmente, é outro, mas com muita paciência das orixás, a gente está conseguindo caminhar no sentido de olhar para os terreiros, e aí não ser uma questão só assistencial, assistencialista, de doar cesta básica, mas essa moeda social ser compreendida como a preservação da cultura. E aí, Gleibson, eu já passo para você, eu só vou concluir. Então, é isso. E a gente tem esse grupo, que é o Grupo de Terreiros para Reparação, que é composto pela Defensoria, é conduzido pela Defensoria Pública, né, pelo Núcleo de Direitos Humanos, e pelo Coletivo de Diálise do Distrito Federal e em torno, mas é composto por agentes públicos que tratam da questão da regularização e da academia, né? A gente tem um professor Rafael Santos que está lá com a gente, e a gente tem o professor Ilso de Oliveira, que é um professor de Direito da Universidade Federal de Sergipe. E aí, para concluir, aí eu concluo, e depois eu já abro para a gente poder encaminhar a conversa. Quem sabe, acho que todo mundo sabe, né? Que essa é uma representação de uma estátua lá de frente do Supremo Tribunal Federal, lá na Praça dos Três Poderes, e que foi inclusive vandalizada recentemente, né? Mas ela não foi vandalizada numa perspectiva de ofensa religiosa, não. Mas vocês sabem quem é? Quem é? Alguém sabe que representação, que estátua é essa? Quem está representando? Se souber, pode falar, gente. Ela representa a justiça, né? Cega, tudo mais. Isso. É. Mas vocês sabem qual que é? É uma divindade. Sabem qual é essa divindade? É uma deusa grega chamada Tênis. Essa é uma estátua de uma deusa, né, que a gente tem na Praça dos Três Poderes. E a deusa Tênis é uma deusa grega que representa justamente isso que a Ana Luísa falou. Representa a justiça, né? E ela traz essa representação vendada, como a justiça cega, né? Nesse sentido de que a justiça é neutra, ela não olha os lados, ela decide com a sua espada de justiça de forma muito neutra, né? Mas é uma deusa, ou seja, uma divindade grega. Nem cristã é, mas está na Praça dos Três Poderes representando essa justiça. E aí eu provoco vocês aqui. Vocês conseguem imaginar uma estátua de Xangô, por exemplo, na frente do STF? Jamais. Jamais, né? Eu também não consigo imaginar, não. Mas para ver o quanto que o racismo religioso, ele também limita até o nosso imaginário, né? De pensar um mundo em que os símbolos, a, a, as representações do sagrado da matriz africana, de matriz africana, seja algo comum e socialmente aceito, né? Por que que uma divindade grega é trivial no centro do poder do brasileiro e uma divindade como Xangô, que representa a justiça, para religiões como Umbanda e Candomblé, é inimaginável a gente pensar numa representação, numa estátua como representação institucional da justiça, né? É uma provocação, né? É só uma provocação para a gente poder pensar. O STF já entendeu que não tem problema algum representações religiosas em locais públicos, tá? O STF já entendeu, julgou recentemente o Supremo Tribunal Federal que, por exemplo, essas cruzes que a gente vê
nos tribunais, nas casas legislativas no Brasil todo, elas não infringem a Constituição. É, mas, ao mesmo tempo, é tão difícil a gente imaginar que representações que não sejam cristãs, ou, para serem mais objetivos, representações que dizem respeito à manifestação de fé e à simbologia dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana no Brasil, tenham esse espaço, né? É, é, é uma provocação para a gente pensar o quanto que, para além dessas violências físicas, esses apagamentos que a gente ilustrou um pouco aqui, o quanto que até o nosso imaginário, né, ele é, ele é, ele é apagado, né, ele é minado, né? Não só para isso, para várias outras questões. É por isso que é tão importante a gente imaginar outros mundos, né? Por isso que é importante a gente, de forma coletiva, sonhar outros mundos, de forma coletiva a gente construir relações que possam ser fortes o suficiente para subverter uma ordem de violação e de opressão e também construir alternativas que a gente possa ter uma cidadania e uma vida plena, né? E aí eu concluo com esses canais, né? Eu acho importante a gente ter esses canais. Eu mandei para o pessoal aí esse documento, sabe? Eu acho que pode copiar. Eu disse que 100 direitos humanos, né? É um canal de... é importante saber também, né? É um canal de comunicação. É um canal que não vai ter é, é, uma solução para aquele problema. E aí a gente começa a entender solução num processo de responsabilização do violador, reparação daquele coletivo, daquela pessoa violada, ou mesmo prevenção da violação, nesses, pelo menos no sistema de justiça, nesses três equipamentos aqui, né? Ministério Público Federal tem um núcleo de enfrentamento à discriminação, né? Que é importante poder contar, é uma do Ministério Público, como a gente já conversou anteriormente, a instituição responsável, por exemplo, pelo controle das polícias, né? Então, fui na Polícia Civil, não foi atendida, tem que ir no Ministério Público e falar assim, olha, eu não estou conseguindo ser atendido, né, na Polícia Civil, porque eu denuncio que o terreiro perto da minha casa, o terreiro da minha vizinha, o terreiro da minha tia, da minha mãe, ou o meu terreiro está sendo violado seus direitos, eu não estou conseguindo. Inclusive, eu quero ó, tanto a responsabilização da polícia, que não está conseguindo me dar efetividade, quanto eu quero algum encaminhamento aqui também. A Defensoria Pública, né, que tem um importante papel de acompanhamento civil, né? Ou seja, a busca por reparação civil, de assistência jurídica integral a essa comunidade religiosa que possa fazer esse serviço, por exemplo. Eu tenho um terreiro aqui, gente, ó, Ronan, tem um terreiro aqui que tá no espaço público, né? Está ocupando um espaço público e não está conseguindo ser regularizado. Como é que a gente faz? A gente integrar, por exemplo, nesse projeto, né, que a gente desenvolve lá, outros direitos, por exemplo, é preciso, não sei, imunidade tributária. Imunidade tributária, por exemplo, é um direito de toda entidade religiosa. Precisa, não está conseguindo, tem como prestar uma assistência jurídica, é para isso que serve a defensoria. Né? O Ministério Público pode buscar também a responsabilização penal do ofensor, né? Injúria, por exemplo, foi crimes de racismo, né? Injúria racial por discriminação, por discriminação religiosa. O Ministério Público, ele oferta denúncia contra o ofensor, né? E a Polícia Civil, que na verdade, quando a gente está falando de crime, né, de violação, né, nessa perspectiva criminal, né, é um canal de acesso, né? E a gente tem aqui a DECRIM, que eu coloquei aí, que é essa delegacia especializada na discriminação, em discriminações, né? E dentre elas, a discriminação religiosa, racismo religioso e a discriminação racial como um todo, que é um importante canal também de denúncia. Às vezes, porque assim, eu sempre oriento a buscar essas delegacias especializadas, e não a delegacia local, sabe, gente? Porque essa delegacia especializada, ela tem todo um trabalho de preparo daqueles agentes que estão ali. Entende isso? Porque às vezes dessas instituições, com certeza a Polícia Civil ela está ali mais, ela está mais, digamos, é, mais nos territórios, né? Então tem uma delegacia, tem uma delegacia em Planaltina que você, em tese, não seria encaminhada
ou encaminhado para outra delegacia. Mas a polícia, a DECRIM, que é essa delegacia especializada, ela vai ter um outro olhar. Ela vai, com certeza. Então, eu sempre oriento, nesses casos de discriminação racial, de racismo religioso, que a DECRIM seja a delegacia procurada, né? Porque lá eu acho que o atendimento é mais preparado, né, para esse tipo de situação. Em que eu acredito que o agente não vai, né, nessa questão de mitigar, não, será que foi isso? Chamar outra pessoa para fazer aquela composição? Isso não vai acontecer na DECRIM, tá? Pelo menos eu acredito que não. Eu conheço as delegadas lá, me parecem muito, muito sérias, assim, nessa questão. Então é isso, gente. Agradeço demais. Agora eu vou abrir, mas eu não queria parar de encerrar aqui sem agradecer muito vocês, novamente, por essa oportunidade, por esse diálogo. É um baita presente, um baita privilégio estar aqui com vocês. E eu enxergo isso dessa forma. Então, sou muito, muito grato por mais uma vez esse convite da Thay, da Brena aí. Agradeço demais. E me coloco sempre à disposição, tá? Para dialogar. Fala aí, Maroto. Maroto saiu. Ronan, não, tô Ah, aqui. ah, Estava com dificuldade aqui de ativar o microfone, mas é só tocando no ponto do território. é, e aí eu vou entrar na área que eu tenho um pouco mais de domínio, porque eu pesquiso religião e política, mas mais especificamente as relações entre as instituições religiosas e políticas, evangélica e os líderes políticos, né? E eu queria pensar contigo e com os demais aqui, como é que a gente consegue conceber esse esperançar a longo prazo nesse requerimento dos territórios, assim, sabe? Eu falo isso a partir da nossa realidade enquanto Distrito Federal e outras realidades também do país, e mais precisamente no Rio de Janeiro. Eu acho que você está ambientado com a questão que sofre os terreiros, até em favelas. E eu não sei se vocês conhecem a realidade do Complexo de Israel, que é um complexo de favelas no Rio de Janeiro, né, que compreende, acho que, cinco favelas lá. E nós temos uma realidade muito distópica, assim, que são traficantes, né, líderes de facções e tudo mais, que estão travestidos de um sacerdotismo, né? E é muito complicado isso, porque nós temos esses personagens, esses atores, atuando de forma a vilipendiar terreiros de religiões afro-brasileiras e colocando terror, assim, afetando e com violência mesmo. Tem registro de terreiros serem baleados por causa dessa disputa territorial e de religião. Porque, e aí, eu entrando mais na minha área, por que que eu estou pensando isso? Porque a gente tem uma realidade muito complicada hoje no Brasil, que é justamente esse domínio cultural da religião cristã, mais precisamente evangélica, né? E aí nós estamos né, no auge do apocalipse nos trópicos, e eu falo a partir de um lugar muito dúbio, assim, porque eu sou evangélico e eu estou nessa religião mais privilegiada, né, de espaço, mas ao mesmo tempo dúbio porque eu estou dentro da religião disputando essa identidade, sabe? Porque eu não consigo me identificar com esses atores religiosos cristãos que, que não conseguem encontrar no outro dignidade, sabe? E nós estamos falando de líderes religiosos que, ao passo em que eles estão disputando esses lugares por meio desses projetos para estabelecerem suas igrejas, né, seus espaços físicos, mas ao mesmo tempo eles não estão nem um pouco preocupados com lugares de moradia para os seus próprios fiéis, sabe? Então, é uma disputa de poder para que eles próprios, enquanto líderes religiosos, possam usufruir só assim. Porque os fiéis não aproveitam isso, sabe? Tem gente que está com situações de vulnerabilidade alimentar, frequentando a igreja, dando o pouco que tem como dízimo, entende? Então, ao mesmo passo que eles estão disputando isso, eles estão disputando coisas maiores por meio da política, por meio do discurso, por meio dessa emolduração da cultura do Brasil. E a gente tem hoje a política totalmente tomada por discursos religiosos cristãos, por
pastores mesmo que estão ocupando esses dois lugares enquanto estão no púlpito, é, estão trazendo a mensagem do reino de Deus e tudo mais, mas eles também estão ocupando bancadas dentro do Congresso, dentro da Câmara e do Senado, entende? E nós temos aqui na realidade do Distrito Federal um governador que quer criar o Museu da Bíblia. E nós estamos falando de um Estado que é laico. E ele está, por meio de emendas parlamentares, destinar milhões para a construção do Museu da Bíblia. Está aí na disputa aí. Então, como é que a gente vamos exercer esse esperançar de que a gente vai ter no futuro, a médio e longo prazo, essa disputa mais igualitária sobre território, sabe? Justamente para esse exercício da fé, de forma que tenham menos desigualdade, vamos colocar assim. Porque chegar também nesse nível de igualdade é muito difícil nós pensar isso, sabe? É muita luta que a gente tem que enfrentar e tudo mais. E diante da realidade posta aí fica difícil a gente pensar isso. Então eu queria fazer esse exercício contigo, né? Como é que a gente faz esse exercício junto, sabe? De como é que tem que ser esse movimento, essa luta e tudo mais. Porque a gente está falando de violência explícita, física, mental e tudo mais contra esses atores, sabe? Mais alguém, gente? A gente pode fazer assim uma. Eu não sei se a Brena tá aí ou se a Thay, mas eu sugiro a gente fazer uma rodada, umas três, quatro questões, a gente responde, depois faz mais três, quatro questões, pode ser? Ou vocês preferem que a gente já converse e depois abra de novo? Acho que pode ser, então. Quem tiver mais perguntas, por favor, ligue o microfone e vamos falar. Rona, eu tenho uma. Na verdade, isso não é bem uma pergunta, assim. Eu acho que enquanto você. É mais um comentário mesmo, assim. Enquanto você falava, né? Eu fui pensando muitas coisas, assim. Eu acho que. E aí talvez eu dei. Eu fui divagando um pouco aqui, porque aí na minha cabeça vem surgindo várias coisas que conversam com tudo que você trouxe, assim, né? Uhum. E de. E talvez seja também pelo meu ofício enquanto estudante da sociologia, então é até difícil não ter essa opinião marcada pelo lugar que eu ocupo, assim, de certa forma, né? Então eu fiquei pensando, por exemplo, nas coisas que você foi falando, né? A gente trocou esse papo sobre a questão do direito e essa lógica do terreiro. E aí o Maroto também trouxe essa questão desse esperançar, né? E aí, conectando, assim, com isso que ele trouxe, né? Eu fico pensando que é, é muito importante a gente pensar, assim, aí já trazendo de forma prática, né? Dialogando com o que a gente faz aqui dentro do projeto, enquanto defensores, essa lógica do trabalho de base mesmo, assim, que eu acho que é o que essa ideia cristã, né, que o Maroto trouxe, assim, que ele comentou que é basicamente o que as igrejas exercem de certa forma, né? E se a gente pegar o contexto da periferia, é esse trabalho que vai ganhando território de várias formas, né? No sentido da assistência social, no sentido do debate político, né? Do sentido cultural, como que esses espaços eles se aproximam de demandas nesses territórios periféricos, que aí a gente entra em vários debates, que os terreiros se aproximam, mas que por várias violências, seja de invisibilização, ou seja, desse embate, né, desse embate identitário de reconhecimento, né, a partir dessa lógica religiosa, que não é reconhecido. Então, eu fiquei pensando muito nessa importância, assim, da gente pensar esse trabalho de base e pensar a nossa ação aqui a partir desse lugar também, de que forma que a gente traz esses dados que você colocou para a gente, né, sobre a presença nos terreiros, no DF, né, mais de 300 e pouco. Então, assim, e eu acho legal que, ao mesmo tempo que é legal, é preocupante também, que pensando aqui a nossa turma, que é a Ceilândia 2, em Brasília, o território que mais concentra terreiros é a própria Ceilândia, né? Com quase 20% dos terreiros. Então, assim, eu acho que aí traz uma lógica relacionada ao dado que é importante da gente se preocupar também, né?
É, Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, da importância desse trabalho de base, do diálogo, da informação, como que a gente organiza essas informações, né? Porque acho que pensando nesse lugar da base mesmo, assim, outras religiões acabaram agindo de uma forma que ganhou muito, né? O senso comum público das pessoas, né? Então, eu fiquei pensando muito no que você trouxe, assim, dessa importância da gente articular o conhecimento, as informações, a forma como a gente transparece, se faz entender, né, na hora de exercer, de forma prática o que a gente está discutindo aqui. Então, não tem bem uma pergunta, foi mais reflexões mesmo, assim. Pô, muito bom. Muito bom. Mais alguém, gente? Então, eu vou compartilhar aqui um episódio que aconteceu comigo. Isso foi muito mexido durante a aula e muito importante também os canais de denúncia. E para mim tem tudo a ver. Há uns anos atrás, eu estava no ensino médio, numa aula de português sobre o Monteiro Lobato, e a minha professora ela afirmou dentro de sala de aula que a escravidão aconteceu pela necessidade das pessoas brancas, tipo a necessidade econômica que as pessoas brancas tinham de se sustentar, né, de fazer essa grande globalização. Então isso era uma necessidade, foi posto assim. E eu questionei. Em seguida, meu pai foi chamado na escola e ele foi ameaçado com um processo milionário de difamação. E aí coagiram ele sobre possíveis denúncias, né? Então, tipo, se ele denunciasse, ele ia ser processado por minha causa, porque a única ferramenta de denúncia que eu achei no momento foi a internet. Então, eu falei do caso na internet, mas eu não citei nomes. Eu estava só vestida com a farda da instituição. E aí, apenas, né? E foi um momento assim muito duro de se viver e eu vejo que essas coisas atravessam a gente de várias formas, né? O racismo atravessa a gente de várias formas, né? Em várias esferas, desde a nossa religião até quando a gente vai estudar, quando a gente está falando sobre meio ambiente, quando a gente está falando sobre acesso à cidade, saneamento básico, enfim. E, então, é muito importante ter o acesso às informações, o acesso à informação de, tipo, existem uma polícia que vai resolver o seu caso especificamente, que trata isso, que trata sobre essas injustiças específicas, e isso é muito interessante, eu não fazia a menor ideia que existia a Decrim. E, enfim, só falar da importância dos canais de denúncia e a importância dessa aula, porque isso é gigante. E isso atravessa a gente. E se a gente não colocar uma barreira nisso, vai continuar sendo atravessado. Luísa, sinto muito por isso, pela essa experiência que você passou. Me solidarizo muito com essa sua dor. E como você disse, infelizmente, ela não é exceção, né? E é uma questão, assim, que eu acredito muito na informação como um primeiro passo de superação de violências, sabe? Ou pelo menos de mitigação delas, da gente saber quais canais acessar. Por exemplo, num caso desse, sabe, acessar uma defensoria pública, para ter uma orientação jurídica mesmo, sabe? Técnica jurídica. Olha, o que eu estou fazendo aqui é ilícito? Tem algum risco de eu ser processado, de eu ser responsabilizado por isso, enquanto pai da Ana Luísa, por essa manifestação dela? Sabe? Como é que é essa questão que a gente terminei conversando com vocês aqui sobre como o racismo ele ele arranca os sonhos, né? Arranca o imaginário possível de outras possibilidades e com tanta violência, né? São questionamentos. Pô, Monteiro Bolato. O Monteiro Lobato não é nem para estar mais em currículo, né? Isso não é racista, ponto. Não é nem para estar mais em currículo. E aí, quando você, enquanto uma jovem, uma menina negra, questiona uma fala racista, né? Da sua professora ou professor, e isso sabe, é uma coisa assim tão,
num ambiente escolar, sabe? Num ambiente em que as ideias, em tese, deveriam, né? A gente começou falando de liberdade de expressão, onde as ideias deveriam ser fluidas, serem dialogais, ainda com discordâncias, né? Serem recebidas, compreendidas e tratadas de forma dialógica. Não, é uma ameaça, né? Seu pai é chamado como se você tivesse cometido uma atrocidade, né? Com uma pergunta ou com um questionamento, num ambiente em que deveria se guiar por isso, né? Então, e aí você fala dessa questão da declínio, quanto que é, por exemplo, é importante conhecer esse canal, né? Conhecer que a Defensoria por Conta também com um núcleo especializado em que questões sociais são tratadas lá dentro, em que o Ministério Público também tem um núcleo também que vai tratar de enfrentamento às discriminações, né? Que tem um canal como o Disque Sem Direitos Humanos. Um não suplanta o outro, sabe? São questões só de atribuições, de competências diferentes e de respostas que podem ser dadas por cada instituição, mas todas podem ser acessadas de forma instantânea numa situação dessa de discriminação, né? Que você vivenciou, por exemplo, na sala de aula, né? E aí falei da Ana Luísa, e aí tratando. Mas assim, o Maroto, o Gediael e a Ana Luísa falaram da mesma coisa, na verdade, né? E conversando com vocês, assim, primeiro, eu não acho, sabe, Maroto, que você está numa posição dúbia enquanto uma pessoa evangélica. Pelo contrário, tá? Eu acho que, assim, eu acho que a maioria das pessoas aqui, acredito que não são pessoas que professam alguma religião de matriz africana. E a gente está aqui debatendo de forma muito séria a preservação desses direitos, né? É só 1%, pouco mais de 1% da população brasileira que professa religiões de matriz africana no Brasil, segundo o IBGE, né, que a gente colocou ali mais cedo. Então, assim, é uma luta, e é por efetivação de um direito, de busca de equidade, de igualdade, que tem a ver com toda a sociedade, que não é de responsabilidade das pessoas que professam essas religiões, que é de responsabilidade, sim, de pessoas evangélicas, de pessoas católicas, né? De pessoas que professam as mais diversas religiões, e principalmente como, como, como uma reivindicação de cidadania, né? Da coletividade. Então, acho que está no lugar muito certo, né? Você, enquanto um homem negro, evangélico da periferia do Distrito Federal, você tem um papel muito importante nessa construção. Muito importante. Nessas disputas que eu tenho certeza que você faz, né? Disputas internas, de convencimento, de pares, de fiéis que compartilham das mesmas crenças e manifestação de fé que você compartilha, mas que por várias questões têm opiniões diferentes ou posturas diferentes, né, da que você defende. Então você está num lugar muito importante, não é nem um pouco dúbio, é um lugar muito importante e estratégico para a gente garantir uma cidadania plena para todos e todas. E aí, você traz essa questão dos traficantes de Cristo, né, que é uma questão muito complexa, muito, né, que essa violência paraestatal, né, que expulsa também, né, pessoas, é, e alorixás dos seus terreiros, ocupam os terreiros, vandalizam, destroem tudo e ocupam aquele lugar como um lugar do tráfico também, né? É uma questão muito complexa, muito complexa. E assim, eu confesso que eu não tenho nenhuma resposta sobre isso, porque, chama a polícia. E aí? Essa pessoa vai voltar, ela vai chamar a polícia pro traficante da comunidade e vai voltar para a comunidade depois? Eu não tenho uma resposta, e eu sei que é um problema que existe, né? É uma questão que exige é, muita, muitas inteligências pensando, muitas pessoas comprometidas realmente com esse tipo de política pública, principalmente com os povos e comunidades de terreiro, que possam apresentar respostas, né, para essas questões. Mas é uma questão que eu concordo contigo, que é muito complexa, né? Que é o Rio de Janeiro, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro também é um mini Brasil, né? Então, se está acontecendo no Rio de Janeiro, certamente está acontecendo em menor grau ou pode acontecer em outros locais do país, inclusive no Distrito Federal. E a questão acho que entrelaça tudo
o que vocês três falaram, né? O que o Maroto falou, o Gediael falou e o que a Ana Luísa trouxe também, que é essa questão do esperançar. Como esperançar? Gente, vo- vocês me perguntam isso e eu tô aqui só assim, cara, essas pessoas são muito maravilhosas, porque assim, a gente está aqui, 9h30 da noite, temos aqui 30 pessoas aqui falando desse tema. Como- o que que vocês querem mais? É muita esperança que tem aqui. É muita esperança que tem aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que esperançar tá aqui. Esperançar tá aqui. Não tem alternativa. Não existe outro caminho. É isso aqui que vocês estão fazendo. E que eu tô tendo um baita privilégio de estar aqui conversando com vocês. Essa organização aqui é um grupo, né? Temos mais 3, 4 grupos, assim. Coisa fantástica, assim. 9h30 da noite, a gente falando sobre liberdade religiosa, sobre denunciando violações de direitos de povos e comunidades tradicionais dentro da Câmara Federal, apontando caminhos, trazendo boas experiências, além do histórico crônico de violações, informando sobre canais de denúncias, compartilhando experiências individuais de cada pessoa, mostrando como é que essas experiências de violação individual, elas são experiências também coletivas, e elas fazem pensar coletivamente também em alternativa de superação dessas opressões. É isso aqui para mim esperançar. Não tem. E é o que particularmente me faz esperançar muito. Mais alguma coisa, gente? Eu nem vi o chat aqui, agora que eu tô vendo. Perfeito. Obrigada, Ronan. Foi ótimo. Foi incrível mesmo. Foi muito esperançar, como você mesmo fala aqui. E, enfim, eu acho que acabou, né? Você quer finalizar a aula? Eu vou dar só os informes. E também a gente vai tirar uma fotinha, mas se você quiser concluir, fica à Ótimo. vontade. Não, só agradecer mesmo, gente. Só agradecer mesmo esse diálogo, essa oportunidade de estar aqui com vocês mesmo. É um prazer, é revigorante, é esperançoso e é esperançar para mim. E agradecer essa atenção, essa a troca que vocês trazem. É, você escutou Johnny Alves, Jael? Aquele dia você até falou. Foi até para poesia depois, achei sensacional lá, para poesia coletiva. Desculpa, não entendi. O quê? Você escutou Johnny Alves? Sim, sim. Aquele dia, foi até para poesia coletiva, achei lindo, cara. Falei, nossa, sensacional. É isso, essas construções, essas trocas que eu acho que são sensacionais e que eu agradeço muito. E hoje, mais uma vez, é, é, a Thay me chamou assim, não, tá em cima da hora, mas eu topo na hora, topo na hora. Só que eu tenho isso aqui, pode ser sobre liberdade religiosa, a gente conversa, pode, fechou, então é isso que a gente vai fazer. Eu agradeço demais, muito mesmo, e estou à disposição sempre. E devolvo a palavra para a Brenda. Maravilha. Que isso. Obrigada, viu, Ronan, mais uma vez. E que a gente se encontre novamente outras vezes, outros encontros, e, enfim, em outras organizações, construção também coletiva, como é aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada. E para a gente finalizar de fato, gente, liguem a câmera, quem puder, para a gente tirar uma fotinha, tá bom? Nossa foto de sempre. Ah, deixa eu tirar aqui, né? Deixa eu tirar aqui. Tá. Eu, não, eu tô fixado aqui, eu não sei mexer nessas Não coisas, se gente. preocupe, eu tô na parte só dos Ah, estudantes. Não se tá bom. preocupe com isso, não. Perfeito. 3, 2, 1. Eu vou tirar outra, tá, gente? Porque tem duas abas aqui de pessoas, de carinhas. E vamos novamente. Foi. Obrigada, viu, Ronan? Obrigada, pessoal. Foi maravilhosa a aula, Obrigado. como Nossa, sempre, né? obrigado, Brenda. Tamo junto, gente. Boa noite, E viu, é Lúcia? isso. Ai, perdão, pode falar, Ronan. Que Bom, isso. boa noite. Então, encerramos aqui? Sim, sim. Só ia falar Tá bom. mesmo para eles ficarem atentos que amanhã a gente vai mandar algumas informações que são muito importantes no grupo. Então, daí fica online, tá bom, gente? E é isso, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, Gente, tchau. valeu, Muito Ronan. Obrigada. obrigada. Valeu, Beijo. Boa Ronan. Tchau, noite. gente. Tchau, gente.
Tchau. Você vai realizar a atividade. Tchau.